Ariel, como está? Como foi? Olá, Léo, tudo certo por aqui? Por aí, como vão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ariel, vamos primeiro para São Paulo comentar essa pesquisa Quest. Boulos teve quer dizer, tem uma certa variaçãozinha, uma tímida variação. A gente vê que tem uma subidinha ali de uma boca de jacaré, mas está faltando muito pouco tempo para esse final de campanha. A dificuldade de Boulos, mesmo que tivesse ali uma reação nesses últimos dias, é muito difícil a gente apostar numa vitória do Boulos nesse segundo turno, Ariel, e eu queria saber as razões para isso. Muito obrigado mais uma vez. Bom, Léo, olá para toda a audiência do SBT News, um prazer estar aqui de volta. E é verdade, a estabilidade desse momento favorece o prefeito Ricardo Nunes, ele tem aí quase 10 pontos percentuais à frente de Guilherme Boulos, ele está com 44, Guilherme Boulos com 35, e é um cenário que não mudou desde o início da campanha. Então, é importante a gente enfatizar que isso é uma estabilidade e indica que, de fato, o cenário é muito difícil de reversão. Um outro fator que justifica essa dificuldade de vitória, possível vitória de Guilherme Boulos, é o fato de que a queda de energia que foi muito usada por Guilherme Boulos na campanha, numa tentativa de fazer com que votos migrassem para ele do prefeito Ricardo Nunes, não afetou significativamente o Ricardo Nunes. A pesquisa Quest que foi divulgada hoje traz, inclusive, uma questão sobre isso, e os eleitores respondem que o principal responsável pela queda não é o governo municipal, mas sim a própria empresa Enel. Então isso faz com que, de fato, essa estratégia que Boulos usou muito durante as 2 primeiras semanas do primeiro turno não tenha surtido efeito. E agora, no final, tenta uma nova estratégia, essa que é a características de segundo turno, que os candidatos exploram fatos novos. Então Boulos tenta explorar o fato de que ele é rejeitado pelo argumento de que é um invasor de residências, e passa então a fazer uma caravana pela cidade de São Paulo na busca de quebrar essa imagem, de afetar justamente ali a sua rejeição. O que a pesquisa mostra é de que a rejeição de Boulos não é afetada por isso. Então essa é uma estratégia que de alguma forma pode perdurar na carreira política de Boulos, mas que nesse momento não deve surtir um efeito no pleito. É difícil dizer, Léo, se a campanha tivesse mais semanas à frente, haveria uma mudança. Isso porque as pesquisas mostram que o eleitor está muito definido sobre o voto, então aquele que sabe quem vai votar já está muito definido, e o fato de que o seu eleitor também está saturado do processo eleitoral. Então há uma interpretação de que é preciso terminar com a política de uma maneira geral para que as coisas andem. Então não sei se de alguma forma a continuidade do processo traria resultados positivos para Guilherme Boulos. Tudo bem. Ariel, você sabe que tem aqui o pessoal que nos assiste, o Ismael Amâncio está dizendo grande Ariel, ou seja, as suas análises aqui fazem aqui as pessoas de fato elogiarem aqui e fazerem referências a você. Ariel, vamos lá. A gente tem aqui também algumas outras cidades. Vamos para Fortaleza? Vamos falar um pouco de Fortaleza. Fortaleza está num empate, né? Um empate, uma disputa ali acirradíssima. Se tem alguma emoção nessa campanha de segundo turno, talvez esteja em Fortaleza, até porque são candidatos, né, do PL e do PT. Uma decisão que não dá para se cravar um resultado efetivo, mas pode funcionar para que pelo menos em uma capital o PT consiga colocar ali uma pecinha, né? E considerando também, Ariel, uma coisa que a gente estava fazendo os cálculos ontem, o PL, em 4 pesquisas que eu estava vendo de capitais, o PL tem dificuldade, inclusive, de chegar nas 4. Mas eu queria que você falasse um pouco de Fortaleza e dessa disputa direta, por favor. Léo, antes agradecer ao Ismael e a nossa audiência super cativa aqui, eu fico muito contente com a mensagem.
e dizer que, de fato, Fortaleza é esse município no segundo turno que está causando essa emoção adicional, e aí especialmente a quadros do PL e do PT. Para o PL é muito importante, por exemplo, ter André Fernandes vitorioso. Seria um enorme eleitorado no Nordeste, uma região que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é muito bem votado, não foi nas eleições de 2022 e que, portanto, ter um expoente ali em Fortaleza seria muito positivo. Ao mesmo tempo, a gente tem o PT tentando cravar Evandro Leitão, que terminou em segundo lugar no primeiro turno e agora aparece, embora tecnicamente empatado, mas um pouco à frente de André Fernandes nessa pesquisa Quest também divulgada hoje. Então, o destaque é justamente para esse interesse do PL em fazer um nome ali, então há esse esforço, e o avanço de Evandro Leitão, desde que de alguma maneira pode indicar um começo de uma virada, talvez, de Evandro Leitão. Ainda é impossível dizer ao certo o resultado, como você bem disse, está muito acirrado, e o Lula participou de comício em Fortaleza, foi, assim como foi para Natal ali, com a candidata do PT por lá, justamente por esse estímulo do partido de ter Fortaleza vitoriosa. E ali, Léo, eu chamo a atenção para uma oposição essa semana entre os irmãos Gomes, então Cid Gomes e Ciro Gomes voltaram a brigar, e o assunto foi a eleição de Fortaleza, justamente porque Ciro faz duras críticas ao nome do PT, Evandro Leitão, e isso não soou muito bem dentro do próprio PDT e com o irmão Cid Gomes, que apoia ferozmente Leitão nesse momento. Uma outra cidade, Ariel, que, para não deixar de fora aqui, é Belo Horizonte. E para mim também tem uma surpresa aqui, né? Porque se a gente considerar, em determinado momento no primeiro turno, o Fuad Noman existia um descrédito em relação à própria eleição dele. Teve pesquisa que mostrava o prefeito em quinto colocado, assim, né? Quarto, quinto colocado, ou seja, muito distante ali. De repente ele vai para o segundo turno e ele está na frente agora com 46-40, ou seja, ultrapassando ali a própria margem de erro do Bruno Engler, o que me parece que também tem uma derrota aí do PL e da direita, caso se confirme essa pesquisa Quest. Evidentemente que hoje ainda é quarta-feira, a gente tem 3 dias aí para a eleição, né? A Quest deve divulgar ainda mais uma pesquisa, né? Amanhã tem Datafolha, sábado tem Datafolha, e a Quest deve também sair no sábado, já com números mais consolidados. Mas vamos falar um pouquinho de Belo Horizonte, que eu acho que é uma capital importante. Minas é um estado muito importante, porque Minas, como é um estado muito grande, você tem praticamente toda a representação, quase toda, de um país. Você vai ter uma Minas nordestina, você vai ter uma Minas no centro-oeste, você vai ter uma Minas ali do sudeste, ou seja, dizem que quem ganha eleição em Minas ganha eleição no Brasil justamente porque você tem um quadro ali muito próximo de uma eleição nacionalizada, pelo tamanho do estado, pelo número da população. Mas nesse caso BH também é importante a gente observar esse movimento, não, Ariel? Com certeza, Léo, e você pontuou bem, é uma prefeitura muito importante para o PL. O PL está preocupado, gostaria muito de que Bruno Engler levasse a prefeitura de Belo Horizonte. O presidente Jair Bolsonaro foi muito bem votado em 2022, venceu na capital, em Belo Horizonte, então havia essa expectativa e ainda há, ela é consistente, inclusive, porque as pesquisas mostram que o cenário é muito acirrado. Você chama atenção para um fato muito relevante, que é como Fuad Noman conseguiu sair de baixíssimas intenções de voto para estar à frente agora no segundo turno e com uma aliança de partidos na capital de Minas Gerais, justamente por essa oposição que ele representa nesse momento ao candidato Bruno Engler, que é bolsonarista. Agora, nessa reta final, o prefeito ele adotou uma estratégia de intensificar a campanha, embora tenha se ausentado de alguns debates. E agora
o Fuad Noman pode voltar a participar de últimas sabatinas e debates, justamente por uma confusão nessa semana envolvendo um livro que ele havia publicado e que isso de alguma forma afetou, e ele precisa de espaço na campanha para se retratar com essa comunidade muito ligada a Bruno Engler, ao público evangélico, que foi afetada por essa informação divulgada e já ajuizada pela Justiça Eleitoral na campanha de Bruno Engler. Agora, por outro lado, Bruno Engler esteve e está muito ligado aos nomes bolsonaristas lá em Minas Gerais, como é o Nicolas Ferreira, o senador Cleitinho, que fizeram campanha para ele nesse segundo turno de uma maneira muito intensa. Agora, do PT, embora Fuad Noman tenha recebido ali um sinal verde do presidente Lula para usar o seu apoio, ele preferiu se concentrar em Marília Campos, a prefeita reeleita de Contagem, que é do PT e que de alguma forma a campanha entendeu que traria votos positivos para a Fuad nesse momento. Muito bem, vamos lá, Ariel, aqui para a gente fechar aqui o que a gente tinha combinado, vamos falar aqui de Curitiba e vamos falar de Manaus. Vamos começando com Curitiba. Léo, Curitiba, o que eu queria chamar a atenção é justamente que a Cristina Grell, que é a candidata de um espectro mais à extrema-direita por lá, ela está muito consolidada nas pesquisas, mas essa consolidação significa uma estabilidade dos votos que já recebeu no primeiro turno. Então, sua base eleitoral é basicamente composta por essas pessoas que já votaram no segundo turno, e isso traz uma vantagem que ela não precisa, ela não depende da migração de votos dos candidatos derrotados, que é o que o Pimentel está dependendo neste momento lá em Curitiba. O eleitorado de centro e centro-esquerda, que desaprova a gestão de Pimentel e que votou em outros candidatos no primeiro turno, desse momento a tendência é que eles anulem o voto ou decidam se abster de votar, né? E isso vai, de alguma forma, enfraquecer ali um cenário que é muito acirrado para Pimentel. Então, se tem um eleitorado, um grupo, que a campanha do candidato do PSD, que é o Eduardo Pimentel, precisaria focar nessa reta final, é esse candidato que votou em outros e que é de centro-direita, de centro-esquerda. Muito bem, Ariel, para a gente fechar aqui o nosso giro, a gente vai para Manaus e agora nos veremos no domingo aqui nessa grande festa, grande rave da democracia. SBT News, mais uma vez, vai fazer uma grande, começando pela manhã, fazer uma grande transmissão aí, mostrando essas eleições. Mas vamos para Manaus. Vamos, Léo. Em Manaus, o que eu quero chamar a atenção é o fato de que o segundo turno vai coincidir com 2 feriados. O ponto facultativo pelo aniversário de 355 anos de Manaus, que é nesse dia 25, sexta-feira, então a última sexta antes das eleições, e o dia do servidor público lá, 28, na segunda-feira. Então, há uma expectativa de que a taxa de abstenção seja significativa. O primeiro turno já foi quase 20% de abstenções. Em 2020, o segundo turno teve abstenções superiores a 20%. Então, esse cenário de feriadão e já uma redução no comparecimento de eleitores no primeiro turno e em eleições anteriores torna essa disputa entre Davi Almeida, o atual prefeito, e Alberto Neto, candidato do PL, ainda mais acirrada em Manaus. Bem, Ariel, forte abraço para você. Até domingo. Já fica aqui o convite para quem está nos assistindo. Domingo a SBT News faz uma transmissão especial. Vai começar às 9 horas da manhã e a gente vai passar todos esses votos ali iniciais, a questão da própria justiça e até o resultado final, que a gente vai ter também uma transmissão à tarde, com análise de todos os resultados, de todo o cenário, o que é que as urnas apontam para a política brasileira. Muito obrigado, Ariel. Forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Léo. Até lá.